Salve os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Jesus, irmão, está feliz com você, tá? Ele está feliz com você porque ele venceu. E ele venceu, fala assim, vós também vencerei, tá? Ele fala que você vai vencer. É por isso que ele está alegre, porque ele sabe que você vai vencer. Tá, irmão? No vídeo passado, eu preguei a história de Jacó. E eu parei em Jacó. E agora eu vou continuar. A história vai: Jacó pega um pouco de Esaú e vai até José, tá? Porque se prolongar muito, fica muito tempo, né? Mais ou menos uns 35 minutos eu paro. Tá? No finalzinho eu faço uma oração. No finalzinho da pregação, tá? Eu faço uma oração. Essa oração aqui, irmão, que eu faço é para cura, tá? Cura e libertação de tudo, tá? E não é eu que curo, né? É Jesus que cura, tá, irmão? Então, irmão, quando Jacó estava com seu genro Labão, já vivia trabalhando para Labão 20 anos. 14 anos foi só para pagar as suas duas filhas. 14 e 6 foi gratuito. Foi gratuito. Ele fala que o salário dele era as próprias ovelhas dele, né? Então ele tipo um aluguel de terra. Jacó deixava os animais lá na terra dele, comia, bebia, né? Não na própria casa de Labão. Isso com o próprio dinheiro dele. Então é tipo um arrendamento de terra, né? Só que quem ficava no campo era Jacó. Labão ficava em outro lugar. Então era trabalhando só para o rendimento das ovelhas, porque as ovelhas já eram de Jacó. Jacó trouxe da casa de seu pai, Isaac. E aí, irmão, a história aqui ela vai contar que quando passou 20 anos, Jacó já vivia sofrendo bastante, né? Que a Bíblia diz aqui que os irmãos da mulher dele não estava mais gostando de Jacó. Labão também não estava gostando. Já não era igual antigamente, né? Vivia tipo maltratando, por conta que os filhos de Labão falavam que Jacó estava ficando rico, que estava roubando o seu pai. E aí essa história chegou até Jacó, e Jacó ficou triste com isso. Aí quando foi à noite, Deus veio num sonho para Jacó e falou: Jacó, eu sou o Deus de Isaac e de Abraão, seu pai. Isaac, seu pai. Sai da terra e vai para a terra do seu pai, que eu serei contigo. Aí, irmão, Abraão se acordou cedinho, ouviu, né? Ele já vivia conversando com Deus, né? Já. E Deus, quando apareceu para ele, ele estava sem coragem, irmão. Ver aquela mulher, aquele homem que está preso num casamento, está preso numa empresa, está preso em um lugar, tá? Que seja casamento, que seja uma casa, que seja numa empresa, que seja em qualquer lugar, ele está preso. E aí a coragem dessa pessoa depende de Deus. E da mesma forma foi Jacó. Jacó, irmão, estava sem resumo. Ele tentou sair já da casa de Labão e não conseguiu. Porque para poder sair de lá, ele tinha que fazer todo equipamento com ovelha, arrumar as ovelhas, tinha que arrumar as cabras dele, os camelos que ele tinha, as vacas, os animais, tudo, ele tinha que juntar tudo e falar palavrão. E ele estava sem coragem de falar palavrão. Teve no versículo 31
um pouco antes, ele tentou ir embora, não conseguiu. Labão desenrolou ele de novo, falou, não, não vai não, fique comigo, porque eu vou aumentar o seu salário. No final das contas, nem aumentou o salário. Então, quer dizer, ele não tinha coragem, porque ele estava com 2 filhas de Labão, agora um monte de filho e muitas objetos financeiros, como ouro, prata, boi, vaca, camelo, tudo, irmão. E para sair de uma casa com tudo isso, irmão, não é fácil não. Até falar, né? E Labão tinha um monte de filho, que a Bíblia relata. Então ele estava sem coragem nenhuma para sair. Até aí, irmão, o nosso Deus teve que entrar. Sempre é assim, né? Deus tem sempre que entrar nas causas de quem? De quem ele ama. Agora, vem cá. Quando a gente está numa condições dessa e não está com Deus, e aí, quem vai entrar na causa? Quem pode entrar, né? O que acontece? Irmão, você pensa que é fácil estar numa condições dessa e não poder sair? Porque a Bíblia diz que Deus estava com Jacó o tempo todo. E teve que vir um sonho para ele, há 20 anos atrás. Há 20 anos trabalhando. 20 anos é bastante tempo. Trabalhando com uma pessoa, né? A Bíblia diz aqui, irmão, que ele vivia no sol, cuidando das ovelhas. Tempo de frio, no frio, no calor, na chuva, cuidando das cabras do seu genro, Labão. E ainda por cima, irmão, a Bíblia relata aqui, ó, que naquela época tinha animal selvagem. E os animais comiam as cabras de Labão, comia as ovelhas de Labão, né? Sem falar outras feras, né, que tinha, né? Como cobra e tudo. E você sabe o que é que Jacó fazia? Está escrito aqui, ó. Ele não pegava os animais, que as cobras, os trigos comia, né? O leão comia as cabras, tudo, durante a noite, né? E ele não entregava a cabra morta para Labão, ele pagava. A Bíblia diz aqui que ele dava outra nova para Labão, põe no mesmo lugar, que é para não falar que Jacó estava roubando as cabras dele, né? Então ele foi tão honesto com Labão e Labão não reconheceu. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus viu, Deus veio em sonho para Jacó. Teve que vir no sonho, né? Porque coragem ele não tinha para sair. Quantas pessoas, irmão, se encontram dessa maneira, sem coragem para sair da sua casa, porque às vezes está num casamento terrorizante, está numa empresa terrorizante, está em qualquer lugar que se encontra terrorizante. Seu coração todo dia está, sabe, a ponto de dar né, irmão, um negócio, né? E aí tem que Deus entrar nessa causa. Se Deus não entrar na causa, irmão, quem pode entrar? Ninguém. Se for conversar com família, a família fala, não, não sai. Não sai do casamento, não sai da empresa, que você vai ficar desempregado, não sai disso, não sai daquilo. Se você for rodear o seu círculo, perguntar para as pessoas fortificam esse sofrimento. Fortifica. E só você sabe o que você está passando, aonde você está. Então, irmão, Deus veio até Jacó e falou para ele, Jacó, arruma tuas coisas e vai para a terra de teu pai, que mesmo que eu fui com ele, eu serei com você. A Bíblia diz, irmão, aqui, que Raquel ainda foi num salão de Labão e pegou todas as imagens. Raquel era a mais bonita e a mais que Jacó gostava. Leia era a mais feia, mas tinha os olhos negros. A Bíblia diz que Leia tinha os olhos negros, né? Que os olhos bonitos, entendeu? Os olhos bonitos. Sabe se é azul ou é verde? Só fala aqui que tinha os olhos negros, né? Negro quer dizer os bonitos, né? E aí Raquel pegou as imagens do seu pai Labão e tocou nas bagagens, né? E Jacó juntou tudo, né? Juntou todas as cores dele. E Deus foi tão bom com Jacó que nesse mesmo dia
Labrão foi cortar a lã das ovelhas numa cidade próxima. A Bíblia diz, né? E Labrão saiu para cortar as lãs das ovelhas. E nisso daí Jacó juntou todos os animais. Camelo, ovelha, vaca, tudo. Os filhos e as filhas e as mulheres que ele tinha. E as empregadas também, né? Os escravos e as escravas, e tinha outras mulheres também. Que Leia tinha dado, né? Como escrava, e Raquel. Ele juntou tudo, irmão, e partiu para a cidade de Canaã, para a cidade do seu pai. O seu pai já havia morrido. E aí, irmão, e a Bíblia diz que quando Labrão ficou sabendo que Jacó tinha ido embora, ele fala que ele juntou tudo. Juntou tudo e foi atrás de Jacó. A Bíblia diz que no meio do caminho, a muitos quilômetros, ele encontra Jacó. E há um pouco antes de encontrar Jacó, a Bíblia diz, irmão, que Deus veio num sonho para Labrão. E fala dessa forma: Labrão, não toca, não mexe no meu servo Jacó. Porque se tu mexer, tu mexerá comigo. Tá vendo, irmão? Coisa linda estar com Deus. Porque se Jacó fosse totalmente errado, Deus ia até ficar quieto. Mas Jacó não errou. Você acredita que até as coisas de Esaú que ele pegou, agora ele vai dar o dobro? Vai dar o dobro. Jacó, hein? Então Jacó, o que ele fez com o seu irmão, ele vai pagar o dobro agora. E com o seu sogro, ele também não errou. A Bíblia fala que ele não errou em nada. Ele foi honesto, né? Que quando os animais eram mortos por feras, que a Bíblia diz aqui, ó, até os animais que eram mortos por feras, Jacó retribuía com outro animal para Labrão. E então, irmão, agora Jacó, ele monta, no meio do caminho, ele monta um acampamento, né? À noite, ele dorme. E nesta mesma noite, Deus veio para Labrão e fala: Labrão, não machuca o meu servo Jacó, porque se mexer, negócio... Nisso daí, Labrão já conhecia a família, que a família tinha Deus mesmo, né? E era próspera. Já via nas ovelhas, né? Que prosperou muito. A Bíblia diz que Labrão ficou rico quando Jacó cuidava das ovelhas, né? Todos os animais, né? Prosperou muito. E aí, irmão, e a Bíblia diz que Labrão pegou o que Deus falou, pegou certinho, né? E ele ficou com medo, a Bíblia diz que ele teve medo. E aí, quando ele prossegue a viagem, ele encontra Jacó no caminho. E ele chama Jacó e pergunta: mas Jacó, por que fizesse isso comigo? Porque fosse carregar minhas filhas, os meus netos, minhas coisas, minhas cabras, minhas ovelhas. Porém, não falou nada para mim. Se tu tivesse falado, eu tinha dado uma festa para você. Tinha feito uma melhor festa. Nós tínhamos assado comida, comia, né? Dava uma festa enorme. E aí Labrão falou assim, mas por que fizesse isso comigo? Agora, você me deixou muito pensativo. Eu achei que você era uma pessoa boa, um genro bom, não fizesse certo comigo. Aí, irmão, Jacó falou assim: ó, o Deus do meu antepassado me veio em sonho, mandou voltar para minha terra, dos meus pais, que já tenho 20 anos que trabalho para você, só 14 anos foi para pagar suas 2 filhas e 7 anos foi para você. E você, Labrão, já mudou o meu salário mais de 20 vezes. Aí ainda prossegue, fala: ó, os seus animais foi comido por feras, por tigre, por onça, por leão, e eu nunca levei um animal morto para mostrar para você os animais que eu comido. Sempre eu retribuía com outro novo, se era vaca, se era camelo, se era ovelha, todos eu sempre retribuí com outros novos. E o Deus do meu pai
Isaac e do meu avô Abraão, falou que eu tinha que vir, que eu estava sofrendo muito. E aí, irmão, Labrão falou assim, mas você poderia vir, agora eu não posso ver minhas filhas, os meus netos, fizesse errado comigo. Só que Labrão estava pensando no sonho, né? Não podia mexer com Jacó. E aí Jacó olhou, e aí depois por cima, vocês me roubaram as coisas lá. Jacó falou, não, procura nas barracas minha, as barracas de Leia, os objetos que sumiu da sua casa. E aí a Bíblia diz, irmão, porque Raquel tinha carregado umas imagens de Labrão, seu pai. Só que ela tinha escondido na cela as imagens, debaixo da cela. Naquela época lá, né, tinha camelo. Né, os camelos usavam cela, né, os cavalos também, mas era em camelo mesmo. E aí Raquel guardou as imagens na cela do camelo. E Labrão procurou essas imagens em todo lugar e não encontrou. Foi na barraca de Jacó, na barraca de Leia, na barraca de Raquel, na barraca das mulheres, em todo lugar e não encontrou essas barracas. Aí Jacó falou, tá vendo que eu não roubei nada, eu sou inocente. E Labrão falou assim para Jacó, Jacó, já que é assim, então vamos fazer um trato. Aí a Bíblia diz que eles mataram um garrote, fizeram um almoço e levantaram um altar, pegaram uma pedra, põe em cima do altar e fizeram um trato. Falou, ó, dessa pedra para cá você não passará e dessa pedra para lá eu não passarei, tá? E outra, você vai me prometer que você não vai arrumar outras mulheres, concubina ou escrava, e você não vai maltratar nem minhas filhas e nem os meus netos. Aí Jacó concordou. Tá bom. Nem você passa para lá e nem eu passo para cá. E eu não vou maltratar e nem vou arrumar outras mulheres, né, irmão? Então, Labrão também falou isso. Para Jacó não ter outras mulheres. Olha só que prova, né? E Jacó concordou com isso. Porque Jacó tinha Raquel, Leia, concubina de Leia e de Raquel, né? E ainda, né? Ninguém não sabe, né? Se, né? A Bíblia não relata, só tinha esse daí. Só que aí, quando eles concordaram, né? A Bíblia diz que de manhãzinha, Labrão se acordou e voltou para sua casa, né? E Jacó prosseguiu a viagem. Aí Jacó estava indo para a cidade de Canaã. E quem estava em Canaã era o seu irmão Esaú. E ele já tinha saído da casa do seu pai, corrido, por causa, né, do bendito guisado, né? O bendito guisado que ele fez para o seu pai abençoar ele. Já estava corrido de lá. E ele ficou com medo de Saul, de Esaú. E aí no meio do caminho, a Bíblia diz, irmão, que Deus apareceu novamente para Jacó. E diz, Jacó, o seu irmão Esaú, com certeza ele não está bem com você, né? Aí vai na frente, oferece umas coisas para ele, animal, elefante, camelo. Naquela época tinha elefante, tá, irmão? Eles viviam com tudo isso aí. Elefante, camelo, cabra, boi, garrote. Oferece, primeiro manda uns escravos seus na frente com um presente para ele. E a Bíblia diz, irmão, que Jacó se acordou e juntou 20 camelos, 200 vacas, acho que foi 100 touro, ele ofereceu ouro, prata, ele fez um pacote completo, entre vaca, touro, camelo, elefante, tudo que tinha, cabra, carneiro, ele fez um pacote completo. Pegou para o servo dele, servo, vai na frente, quando você encontrar o meu irmão Esaú, você dá para ele e fala que foi o seu servo que mandou Jacó. Isso é para agradar ele, né?
que Jacó pensava assim, que Esaú estava bravo com ele ainda, por conta do passado que ele teve, que saiu carregando os direitos de Esaú, de filho mais velho, e a benção. Mas a praga que o seu pai Isaac falou, não pegou. Não pegou no Esaú, porque a Bíblia diz que ele tinha quase a quantidade de coisa que o seu irmão Jacó. Entre vaca, né, boi, touro, né, elefante, camelo, tudo. Eles tinham bastante, Esaú. Então quer dizer, a maldição não pegou, tá? A maldição não pegou, que o seu pai falou. É por isso que eu falo, maldição, irmão, não pega. Se a pessoa não merecer, não tiver culpa. Maldição só pega se a pessoa for o culpado. Ninguém é culpado de estar com uma pessoa com a boca suja. Não pega. A Bíblia diz, ó, nenhuma maldição pegará naqueles meus servos, né? Nada não pega. Quem é de Deus, tá, irmão? Não pega, tá? Quem tá com Deus não pega. Quem está com Deus e não crê nessas coisas ruins. Porque a única condenação que tem é de Deus para nós. Não existe condenação de seres humanos para mim e você. Não existe, né? Tem para quem merece. Tipo assim, se foi preso porque roubou, né? Ninguém vai preso inocente. Tem que ter o culpado. Então, Esaú não foi culpado de nada, né? Não foi culpado. Porque ele tinha que ser escravo, ele é a descendência dele. Então, a Bíblia diz que essa praga não pegou. É a mesma praga que Noé falou para o seu filho, Cã. Seu filho Cã, ele também falou que você seja escravo, que muitos pregadores falam isso. Que a sua família e a sua descendência seja escravo do seu irmão. Também não pegou essa praga. As pessoas têm teologia, curso, não sei onde é que eles pegam isso. Agora eles falam isso, irmão, para milhares de gente aqui no YouTube. Isso estraga, né? Estraga o relacionamento de pessoas, estraga o ensinamento. E outra, palavra de Deus falsa, não pode fazer isso. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem nenhuma. Então não tem nenhuma, até o próprio pai e a própria mãe, se conjurar os filhos, não pega também. Agora o filho tem que estar em Cristo, tá? Não tem que estar em Cristo, porque tem filho aí, irmão, que é crente, e pai vive totalmente fora de Deus, né? Filho é crente, é de Deus, e o pai não é. Então tem todas essas coisas no mundo, né? Mesma coisa, também tem pai que é e filho não é. Então tem que ter a condenação, tá? Nunca pensa assim, que o filho está sendo excomungado porque a mãe excomunga. Tem a filha que está sendo excomungada porque o pai e a mãe excomungam, porque tem isso na terra, eu já vi. Pai excomungando filho, e até filho excomungando pai. Mas eles têm que estar fora de Deus, tá? Se estiver fora de Deus, aí eu concordo. Mas a Bíblia diz aqui, ó, vários versículos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem que ter feitiçaria, macumbaria que pegue, irmão. É Deus em primeiro lugar. Porque senão Deus ficava fora, né? As pessoas não iam pôr Deus em primeiro lugar, né? Ia pôr em segundo e terceiro, e a Bíblia diz Deus em primeiro lugar. Se é em primeiro lugar, não tem nada que faça pegar alguma coisa. Macumba, nada. Feitiçaria, não tem isso. Então, quando Jacó mandou seu servo ir na frente, a Bíblia diz, irmão, que ele encontra Esaú. E ele dá a seguinte ordem, falou, ó, esse presente foi o teu servo Jacó que mandou. Eu vim na frente, que é para agradar o Senhor. Aí Esaú fala, eu não quero, que eu tenho bastante já. Eu tenho bastante. Mas a Bíblia diz, irmão, que ele persistiu. E aquelas outras coisas, falou, é tudo seu. Foi um presente que o seu servo Jacó mandou para você, né, de agradecimento. Com certeza, Esaú se lembrou, né? Se lembrou do que ele fez, né? Do que Jacó fez com Esaú. Só que aí ele falou, não, vai na frente e fala que eu vou ao encontro dele, né? Eu vou encontrar. Mas aí não pegou os animais nesse momento, não acertou, né? Não aceitou a oferta que Jacó mandou para ele. A Bíblia diz, irmão, que ele foi ao encontro e mais na frente ele encontra Jacó. E a Bíblia diz que eles se beijaram, né, se abraçaram, né, se emocionaram. E Jacó falou assim, mas irmão, aceita o presente que eu lhe dei. É um presente de agradecimento que o teu servo
Jacó dar. E a Bíblia diz que ele persistiu tanto. Jacó não queria. Esaú não quis. Só que Jacó persistiu. Não pegue de presente, eu tenho bastante, Deus me abençoou muito. Deus me deu muita cabra, muita vaca, muito touro, muito camelo, muito elefante, muita coisa. Esses 20 anos que eu passei, Deus me abençoou muito. E a Bíblia diz que ele persistiu tanto que seu irmão Esaú concordou e ficou. Só que ele fala assim, Esaú não estava com muita criança, né? E ele falou assim, Esaú, vamos para minha terra. Só que Jacó falou assim, irmão, não se importe comigo não, tá? Não se importe com o teu servo Jacó, eu tenho filhos, filhas, animais, que eles andam devagar, os passos deles são devagar. Porém, se o senhor não se importar ali na frente, que eu vou atrás. Aí eles concordaram. Esaú foi na frente, né? E Jacó veio atrás, por conta do rebanho, né? Que vinha devagar. Eu acho que o rebanho de Esaú não era criancinha novinha, né? Ele só trouxe pessoas grandes, né? Pessoas que andavam rápido. Ele não estava se mudando, né? Esaú não tinha mudança para trazer, mas Jacó já tinha, né? Então tinha criancinha novinha, né? Tinha coisinha, né? Animalzinho novo, bezerrinho. Então por isso que ele deu essa ordem. E a Bíblia diz, irmão, que Esaú morava em Canaã, nas terras dos pais. E Jacó foi para Canaã, mas no meio do caminho, a Bíblia diz que Deus falou para Jacó, vai para Canaã, mas não vai para a terra do seu próprio pai, porque lá já vivia Esaú. E a Bíblia diz que as terras de Esaú não cabia. Os animais de Esaú, que eram muitas, e os animais de Jacó. A terra era pouca. Aí ele foi para outra terra. A terra que ele foi para a terra de Irã. Foi aqui, isso. Que é a mesma terra, né? A mesma terra de Canaã. Foi em Canaã, tudo de Canaã. Então essa terra que ele chegou foi uma próxima terra de Canaã, né? Só que ali a Bíblia diz, irmão, era que ele ofereceu ali sacrifício a Deus, né? Ele fez um altar, orou, matou animais, ofereceu a Deus. E ele foi lá e comprou umas terras. Aí desta terra que ele comprou, ele construiu as barracas e umas casas para as famílias deles. Diz que ele construiu todas as casas, né? Aqui chama barraca, mas eu falo casa, que barraca é de madeira, né? Naquela época, como eles tinham bastante coisa, ele não ia construir barraca de madeira, ele ia fazer casa, porque era o lugar que ele ia morar já, né? Naquela época já tinha casa de broco normal, não esses brocos de antigamente, mas outros modelos de broco, né? Aquelas casas lá. E aí eles construíram casas para eles, para a família deles, naquela terra de Canaã, só que não foi nas terras do pai dele, foi afastado. E a Bíblia diz aqui que as terras do pai dele não cabia. Todo o gado, né, e toda a família de seu irmão Esaú e de Jacó. É por isso que ele foi para outras terras. Só que ele comprou as terras com ouro e prata que ele levava. E a Bíblia diz, irmão, que agora Esaú tem umas filhas e uns filhos, bastante filhos e filhas. E o seu irmão Jacó já está com seus 11 filhos. Até aí só estava com 11, mas são 12. Né? Estava com o seu filho de Raquel, estava com os filhos das concubinas, estava com o filho de Leia, só não tinha nascido um ainda, que era o mais novo, né, de todos. E esse mais novo, os dois era de Raquel, que era José e Benjamim. Só que ele tinha outro filho de outra concubina também, né?
de Leia. E a Bíblia diz, irmão, que esses 11 filhos começaram a crescer. E os mais velhos, o Rubi era o mais velho, o mais novo era Benjamim. Encostado a Benjamim era José. E agora, irmão, tinha um chamado de Juda. Tinha um irmão também chamado de Juda. E a Bíblia diz, irmão, que Juda, ele sai da família. Ele fica um pouquinho mais velho ali, né? Uma idadezinha de 25 a 30 anos. E a Bíblia aqui relata que ele foge de casa. Ele sai de casa a fim de casar. E ele vai para uma terra, com certeza pegou umas coisas que ele tinha, né? Os bens. E ele sai de casa. A Bíblia diz que ele casa com uma filha dos seus parentes, né? Era parente deles. E ali ele forma uma família, né? Aí fica só, se era 11, agora é só 10. Só que aí a Bíblia diz, irmão, que Leia ainda tem filho, e as concubinas. Aí Leia vai dar mais um filho para ele. Aí forma 12, mais novo, né? Ao todo são 12, ao todos. E entre os filhos de Raquel, já vivia morte, né? Raquel, no meio do caminho, ela vai dar luz, né? No meio do caminho, ela deu a luz a Benjamim, e a Bíblia diz, irmão, que ela não aguenta o parto e morre. No meio do caminho. Aí fica só José, filho de Raquel, e Benjamim. E quando Benjamim e José estão numa idade mais ou menos de 15 a 16 anos, a Bíblia diz que o seu pai faz uma túnica para o seu filho José. E para Benjamim era o mais novo, só que ele era bem novinho, tinha uns 7 a 8 anos. Até aí, tudo bem, né? Ele vivia em casa. E Benjamim José tinha uns 15 já. E o seu pai, Jacó, a Bíblia diz que ele gostava mais dos filhos de Raquel, que era Benjamim e José. Gostava dos outros, mas não era tanto. Os outros viviam pastorando as ovelhas do seu pai. Só que teve uma vez que José vivia contando muita vantagem, né, irmão? Contava vantagem dele. Ele teve um sonho, e nesse sonho ele contou para os seus irmãos. Ele falou para os seus irmãos: eu tive um sonho que eu estava pegando trigo, juntando trigo na roça, e o meu feixe de trigo ficava em pé, inclinado, em pé. E os feixes de vocês se inclinavam para mim. Quando eles se ajoelhavam, né, na linguagem de hoje, se ajoelhava para o meu feixe. Todos os feixes se ajoelhavam. E os irmãos falaram: você quer dizer que nós vamos se ajoelhar para você? E a Bíblia diz, irmão, que cada vez os seus irmãos pegavam ódio em José. Passou mais uns dias e ele teve outro sonho. E ele fala, dessa vez, fala para o pai, para a mãe, para a família inteira, né? E ele fala: eu sonhei que as estrelas e a lua se inclinava para mim. Se inclinar é ajoelhar. Se ajoelhava para mim. Aí o seu pai até ouviu a história, né? Diz que repreendeu. E o seu irmão falou: você está falando que você vai ser um rei e nós vamos se ajoelhar para você? E os irmãos cada vez ficavam com raiva, porque é do sonho de José, que ele vivia contando essas coisas, né? Aí o seu pai, irmão, fez essa túnica, né? Vestiu José, e José estava com ela sempre, com essa túnica que seu pai fez. Aí teve um belo dia que o seu pai fala assim para José: José, o seu irmão, eles foram vigiar as ovelhas.
E você tem como ir lá, dar uma olhadinha, ver como é que tá as ovelhas e trazer para mim, que José sempre vivia, né, contando as coisas para o seu pai, que seus irmãos faziam. E aí, irmão, a Bíblia diz que eles foram para a cidade de Massal. E aí os irmãos foram tucaiar os seus ovelhas num lugarzinho próximo, né? Que tinha mais pasto verde. Num lugarzinho ali próximo. E aí, irmão, quando José foi lá olhar os seus irmãos, ele não encontrou. Aí vinha um rapaz passando, aí José perguntou para ele: ô moço, você viu os rapazes aqui com as ovelhas? Era 10 rapazes com as ovelhas, pastoreando. Aí o rapaz falou: ó, eu vi eles conversando, que eles foram para a cidade próxima aqui, que tinha lá mais pasto verde. Ficaram sabendo que tinha uns pastos lá verdes. E eles foram vigiar as ovelhas lá. Aí, irmão, José foi até lá. Irmão, eu vou deixar essa parte dos animais e do irmão para outro vídeo. Já está em 36 minutos, tá? E para não ficar muito prolongado, senão eu vou ter que cortar aqui o vídeo, tá? Eu vou deixar para a próxima, tá bom? Próxima pregação. Tá? Porque é em sequência, né? E quando passa no outro vídeo tinha 40 e poucos minutos. Então é muito tempo. Tá, irmão? Eu vou fazer uma oração aqui. Se os irmãos estiverem aí, tá? Orem comigo, tá bom? Essa oração, irmão, é para quem crê. Para quem crê em cura. Quem crê em cura, quem crê em libertação, quem crê em milagre de Deus. A Bíblia diz, ó. Quem não crê, não verá Deus. Mas quem verá a Deus. E quem vê a Deus, vê milagre, vê cura, né? Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível. E Jesus falou: vocês curarão em meu nome. Vocês expulsarão em meu nome. Vocês ressuscitarão pessoas em meu nome. Fazerão maravilha melhor do que eu, em meu nome. Irmão, nós estamos aqui. Tá? Nós somos seres humanos. E somos filhos de Deus. Tá? Nós somos um presente de Deus. Tá? É tão provável que a Bíblia fala aqui, ó. Há 5 dias antes, Jesus e seu pai estavam onde? Na face da água. Estava na face da água. A Bíblia diz que tinha escuridão na face da água. Jesus e seu pai, irmão, estavam lá, na face da água. Na face da água tem o quê? Treva. Treva é escuridão. Não existia seres nenhum naquela época. E o seu pai e o seu filho estavam lá, no abismo. Tá? A Bíblia diz, olha, no começo, Deus, a água e a escuridão. E Deus vivia na escuridão. Então nós somos um presente de Deus. Deus fez eu e você no 6º dia, né? Nós somos a nossa primeira criatura, filho de Deus feito. E o seu filho já estava lá com ele. Por isso que a Bíblia diz, e ele estendeu a mão e fez a terra, eu estava lá. Ele estendeu a mão e fez o céu, eu estava lá. Jesus estava lá desde o princípio, né? E aí, irmão, quando Deus fez nós, Deus deu autoridade, ó, dá nome aos animais, toma de conta da terra, do peixe e tudo. Nós somos, irmão, uma criatura mais linda que Deus fez, tá? Eu tenho um vídeo aí do começo, o meu vídeo que eu prego de Gênesis está aí, tá? Se você quiser ver lá que eu falo sobre isso, sobre a importância que nós temos para Deus. É por isso que Deus nunca pensou em destruir o ser humano, nunca. Mesmo que tinha todos os pecados, toda coisa terrível, ele nunca pensou isso. Irmão, eu vou fazer a oração, tá? Porque essa oração aqui é para cura mesmo. Tem muita gente, irmão, que está precisando de cura aí, tá? Muita. E você acreditando, por incrível que pareça, Deus, ele cura muito ainda. Já vi vários aqui na igreja, vários, né? Então tem que crer, né? Não tem como. Tá, irmão? Você que cura, faz com a mão assim, ó. Tenta assim, é assim que o nosso Cristo mandou fazer. O jeito que ele mandou, tem que fazer. Estenda a sua mão como um sinal de bênção, tá? A Bíblia diz que quando você estende a mão, você está estendendo, pedindo a Deus. Se você fechar a mão, né, tá fechada, você tem que estender a mão, né?
Então, irmão, estenda a sua mão e ore comigo, tá? Deus querido, eterno Pai, bendito Deus dos céus e da terra, que veio, papai, nesta terra, pagou um preço, papai, muitíssimo grande, deixou, papai, conosco, papai, o seu Espírito Santo, que é para que nós viemos, papai, andar com ele, é o nosso guia, papai, de hoje em dia, e ainda nos dá, papai, ainda as maravilhas, papai, e o poder de curar em teu nome, papai, tirar expulso, papai, demônio, curar, papai, feridas, curar enfermidade, curar lepra e fazer as maravilhas, papai. Eu te peço aqui, papai, em teu nome, Jesus, que o Senhor vai ao encontro agora dessa pessoa, pai, que estiver, papai, assistindo esse vídeo, ainda for assistir, papai, em qualquer lugar, papai, que ela for, papai, o Senhor vai ao encontro agora dele, vai ao encontro dela, papai, toca, papai, no corpo dele, no corpo dela, papai, troca, papai, por dentro, por fora, na pele, papai, se for a coluna, se for a cabeça, papai, o corpo, papai, toca, papai, na estrutura dele, na estrutura dela, papai, dá de volta a saúde, papai, para ele e para ela, santifica, papai, o corpo, refrigera. E isso em todo nome, papai, eu te peço agora que o Senhor, papai, traz de volta, pai, a alegria para ele e para ela, que é para que, papai, ele venha testificar, papai, a graça e a misericórdia do Senhor, papai, que alcance, papai, essa família agora, cerca, papai, a sua casa, papai, com teus anjos, papai, trazendo, papai, a misericórdia e o refrigério do Senhor para essa família, papai, que é para que, papai, nós viemos novamente, papai, andar, papai, em comunhão contigo, papai. Eu te peço que o Senhor, papai, vai ao encontro agora dele, bate, papai, na sua porta. A tua Bíblia diz em Apocalipse, papai, que o Senhor bate, papai, quem abrir a porta, o Senhor, papai, entrará conosco e cearão conosco, papai, janta conosco, papai, nesse momento agora, papai, cura e liberte, em teu nome eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, irmão, aquele que viu esse vídeo, tá? Faça essa oração aí, que Deus, irmão, ele vai ao encontro. Tem que acreditar, tá, irmão? E eu agradeço aí a oportunidade de cada um, tá? Que vai ver ainda, né? Esse vídeo ou não viu, né? O que importa é que nós fazemos para Deus, porque nesse mundo nós não leva nada. A Bíblia não diz isso, que ninguém leva alguma coisa para o céu, mas por contrário, né? Ela planta no céu. A gente planta, a Bíblia diz que nós plantamos no céu. Plantamos o quê? Tudo que fizemos de bom aqui na terra. Tá, irmão? O vídeo já está com 43 minutos. Eu vou, tá? Agradecer aqui a vocês e vou fechar, tá bom? E Deus abençoe aí cada um de vocês, tá? A paz de Jesus. Tenha uma ótima tarde para vocês. Até a próxima.